Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Como eu havia anunciado para vocês, né, durante toda a semana, hoje a gente vai ter uma live muito especial com a pediatra, a doutora Renata Assunção. Ela é neonatologista, trabalha na cidade de Viçosa e a gente tinha marcado a live para 6, mas médico, ainda mais pediatra, né? Às vezes tem alguma urgência e não tem como faltar. E ela vai ter uma emergência, um compromisso, né, urgente às 7. E por isso a gente vai começar hoje a live mais cedo, um pouquinho. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar. Xande, Projeto Autoimune, obrigada a todos que já estão aqui. Eu vou esperar a Renata entrar para chamar, conversar com a gente. Oi, Wanderson. Deixa eu tomar cuidado para mim não apertar nada errado aqui. E a gente tem muitas crianças na associação, na PAND, e as mães, né, sempre com muitas dúvidas. Então é com muito prazer que a gente vai receber a Renata hoje, pediatra neonatologista. Eu queria saber, gente, alguém que estiver aí, se puder me falar se está dando para me ouvir. Porque eu sempre entro um pouco antes também por causa da internet aqui, que não é muito boa, de vez em quando falha. Tô tentando colocar as lives mais cedo também, porque mais tarde fica muito carregado, né? Tá dando para me ouvir direitinho? Camila, obrigada pela presença. Carol, Kelly, Júlio, obrigada pela presença e o apoio de sempre, lá da Montanhesa, Rádio de Viçosa. Tá ótimo, ai que bom. Vamos então só aguardar a Renata entrar. Ela não está aqui ainda para eu fazer o convite para ela. E quem tiver dúvida, tá bom, Camila? Que bom. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar ainda que a gente pergunta. Obrigado, Júlio, pela presença. Cláudio, muito obrigada. Precisamos fazer outra live, né, Cláudio? Foi muito boa a live que a gente fez também. Boa tarde, meu amigo. Também, como que fala? Tá junto com a gente sempre nas causas das doenças raras. Também luta por essa causa, né? Tem doença rara. Eu vou passando alguns dados aqui. E o Cláudio, assim, tá muito empenhado, né, Cláudio? Fazendo bastante live, trazendo bastante informação nessa quarentena para todo mundo. E tá bem legal. Quando não dá para fazer ao vivo, às vezes eu vou ir depois, mas eu tô sempre acompanhando aí seu trabalho também. Vamos guardar. Era a live, a Renata, Raquel. Se alguém vê ela aí, me avisa, gente. Hoje eu tô sem meus assistentes aqui, né? Meu filho, meu marido tá sempre me ajudando aqui na live. Aí hoje eu tô sozinha. Acompanhada só da minha canequinha d'água e um Gatorade, que não tô num dia 100%. Quem que tá aí, que tem doença rara e quem não tem, sabe, né? Vai ficar sabendo que a gente não tem uma estabilidade. Os dias alternam muito, os bons dias e os dias ruins, né? E hoje não tá um bom dia, porque tô um pouco desidratada, com algumas dores, mas mesmo assim a gente não pode furar, não, o compromisso. Tem que estar firme e forte na luta, levando informação para todos vocês, que é o grande objetivo da nossa associação, trazer informação. Porque a informação salva vidas. Eu vejo muitos casos, sabe, de mães, porque as mães estão na linha de frente, né, nessas lutas, com as crianças, com os filhos, e que perderam os filhos. Rádio Ouro Minas, obrigada pela presença. Simara, obrigada. Que perderam os filhos para a doença. E a maioria das vezes eu vejo que ela não perdeu o filho para a doença, não. Ela perdeu para desinformação. Porque
não fez um tratamento certo, não conseguiu um médico que desse o diagnóstico. São 30% dos óbitos por doença rara são sem diagnóstico, né? A gente sabe que o diagnóstico precoce, que é o tema da nossa live de hoje, é fundamental para poder ter uma sobrevida e uma vida com qualidade, né? Que não basta só sobreviver, a gente tem que conseguir viver com qualidade. É o nosso objetivo, é o objetivo de todo mundo, né? De quem tem e quem não tem doença rara, ter qualidade de vida. Só um pouquinho, gente, para eu arrumar um encosto aqui. E vamos aqui guardando. Renata interagindo com vocês. Meu pai entrou, o Caio entrou. Boa noite, Caio. Obrigada a todo mundo. Deixa eu só ver se ela tá por aqui. Porque ela estava um pouco com dúvida. Ela estava com dúvida como fazia para entrar. Eu falei que assim que ela chegasse eu convidava. Que não ia ter problema, não. Espero que a gente não tenha problema aqui de comunicação virtual, né? Mais alguns dados, então, sobre as doenças raras, para ir informando quem tiver, que mesmo que seja uma pessoa, já vale a pena informar, né? A gente tem de 6 a 8 mil doenças raras catalogadas. São 13 milhões de brasileiros com doenças raras das mais diversas. E todas quase com nomes muito complicados de se pronunciar, muito ignoradas, né? E por todo mundo, pelos médicos, pela sociedade civil, pela classe política também, pouco projeto de políticas públicas, né, para ajudar. A maioria das medicações de muito alto custo, é difícil demais. A Simara convive aí, ó, com a doença rara, não tem, mas tem da família. A sobrinha dela, a coisa mais linda. E é uma luta, porque não está dentro dos padrões da maioria, eu acho que de mais de 90% dos brasileiros, conseguir arcar com os custos de uma doença rara. E o Estado também não cumpre a função dele de dar a medicação, a gente tem que ficar entrando na justiça, brigando, verdade, né, Cláudia? Brigando para conseguir o que é nosso direito, que é a medicação. E a medicação, sem ela não há vida, né? A falta da medicação não é compatível com a vida. Então a gente tem que estar aí atento nesse ponto também. E é muito desgastante brigar, né? Para um corpo já fragilizado, ficar brigando na justiça para conseguir uma medicação que é nossa de direito. E que não custa nada para o governo, mas para a gente é caríssimo, né? Não cabe no nosso orçamento. E agora nós estamos vivendo um período de quarentena que está dificultando os eventos, né, beneficentes. Então as pessoas estão passando mais dificuldade ainda para poder conseguir, seja remédio, alguns, né, fralda, leite, suplemento, tudo, né, que está envolvido. Conseguir fazer, Gisele, Glaucia, obrigada pela presença, para poder fazer as fisioterapias, os tratamentos. Está muito difícil sair de casa, né? A gente tem mais medo que as outras pessoas porque somos mais vulneráveis à Covid-19, que está aí, que é uma realidade, né, que não tem mais como ser negada. Então, nós vamos falar sobre isso tudo aí daqui a pouco com a doutora Renata. Nós tivemos perguntas, né, sobre isso. O risco também das grávidas, né, de pegarem Covid. Se tem alguma diferença, né, da pessoa que não está grávida. Não vou falar normal, não, porque quem está grávida não é anormal também. E vamos na luta.
Alguém quiser fazer alguma pergunta, Glaucia, Gisele, ainda dá tempo. Dá uma olhada na minha cola aqui. A gente vai falar também sobre o teste do pezinho. Teve algumas perguntas sobre o teste do pezinho. A desinformação é tanta que tem gente que tem condição financeira, mas não faz o teste do pezinho ampliado porque não tem conhecimento que ele existe. E eu fiz até uma pesquisa assim, dentro do meu grupo de amigos, né, nos grupos que a gente tem de WhatsApp, perguntando quem sabe teve filho há pouco tempo, né, que se fez o teste ou se não fez. E muita gente falou que o pediatra sequer falou que esse teste existia. E pessoas que tinham condição de pagar não fizeram porque não conheciam. Então, nem sempre é uma questão de falta de grana. Às vezes é uma questão de falta de conhecimento. Chegou a nossa convidada, Renata, vou chamar ela aqui. Vamos solicitar a Renata. Doutora Renata, privilégio de dividir a sala desde a 4ª série até o ensino médio. Renata, é só aceitar a solicitação. Boa noite. Ei, boa noite. Que linda, gente, que ela tá. Cada dia mais Oh, linda. obrigada. Estava aqui conversando com o pessoal antes de você chegar, Renata, Rogéria também. Todo mundo que estiver aí, se quiser perguntar, pode perguntar. As perguntas que foram feitas antecipadamente, eu vou passando aqui para você. Tá A gente faz joia. um bate-bola, né? Já avisei o pessoal também que você tem um compromisso, por isso a gente entrou mais cedo. A vida de médica é complicada. Falei, ela ficou 36 horas de plantão e ainda vai para um compromisso hoje de novo. Médico ainda, né? Isso Ai, mesmo. então, bom, boa noite. Muito obrigada desde já, né? Eu que agradeço o convite, viu? Boa noite para todo mundo que tá entrando aí. Por ter aceitado, né? A gente sabe, eu tava falando, é muito. Às vezes a pessoa não tem, a maioria das pessoas não tem a oportunidade de ficar meia hora com um médico, igual a gente, né? E vai ter essa oportunidade aqui com você na live. Vai ser um prazer. Obrigada pelo convite mais uma vez. É difícil, é muito difícil. Então, a Renata Assunção, eu falei que você trabalha em Viçosa, eu não sei se você trabalha em algum outro lugar. Trabalho em Mariana também. Então, Viçosa e Mariana. E a primeira pergunta que a gente tem aqui, que a gente colocou lá, doutora Renata Assunção, neonatologista, e a primeira pergunta que apareceu foi o que é, né? O que é essa especialidade? A neonatologia, ela tá dentro da pediatria. Então, primeiro eu fiz pediatria e depois neonatologia. O neonatologista, ele é especializado nos primeiros 28 dias do bebê ali e nos prematuros, sabe? Os bebês que ficam na UTI neonatal, que apresentam qualquer problema quando nascem, né? Qualquer problema de transição para respiratória, alguma coisa assim, nós que cuidamos lá na UTI neonatal. E Viçosa, só para informar, que eu vi que tem bastante gente de Viçosa. Quando eu tive meu filho, até foi há 12 anos atrás, então só tinha UTI neonatal no Hospital São Sebastião. Continua? Isso. Continua no Hospital São Sebastião. Ela já tem 15 anos já a UTI de lá. Então, eu lembro porque nasceu prematuro e eu tive essa preocupação de ir para o hospital que tinha, né? Que nem todos têm. Não, não. A pediatria nossa aqui funciona no Hospital São Sebastião e também a UTI neonatal. Isso. Renata, eu tenho problema de memória, você sabe disso, então eu vou ficar olhando agora. Não assusta de eu olhando, não. É que eu estou colando mesmo. A segunda pergunta, quando que a grávida ela deve procurar o pediatra? Né? Se Bom, o tem, ideal. tem que ser neonatologista ou não, pode ser Não, só pode ser o pediatra. pediatra, tá? O interessante é que a grávida procure o pediatra, pelo menos assim, lá para a 32ª semana de gestação, né? Quando entrou ali no 8º mês de gravidez. Porque ali você consegue estabelecer um vínculo com a família, né? Aproximar mais da família, saber de como que ela imagina desse parto, como que vai ser esse parto, né? Se ela teve algum problema na gestação, o que que isso pode acarretar para o bebê na hora do nascimento, né? E aí depois a gente discute os primeiros cuidados. Então, é um primeiro contato mesmo com o pediatra e o pediatra vai estar presente num momento muito especial, que é o nascimento do bebê. É especial demais. E a incompatibilidade, né, do caso dos pais, tem como ser detectada? A Isso teria que ser incompatibilidade sanguínea?
não sei, porque muita gente acha, principalmente nesse mundo que a gente vive de doenças raras, de muitas mães solos, porque o pai abandona, porque acha que a culpa é da mulher, né? Eles Uhum. têm uma coisa estranha assim, você que tinha problema e a criança nasceu com problema porque você tinha alguma coisa. E aí veio essa pergunta, assim, é meio difícil até de eu contextualizar, mas não sei se você está me Não, entendendo. mas eu entendi sim. Tem Existem essa linha exames, e se tem gente fazer antes da gravidez ou se é durante mesmo. tem como fazer antes, tá? Alguns casais que quiserem. É um exame que não está disponível no Sistema Único de Saúde, tá? É um teste de compatibilidade genética mesmo. Nesse teste, o que que você vai estar procurando ali? Doenças que o pai e a mãe pode ter o traço e que juntos podem ter a doença, né? Que o filho poderia ter a doença. Então, esses testes são testes bem dispendiosos. Geralmente, eles são feitos em casais que tiveram perdas gestacionais ou tiveram filhos já com alguma doença genética, e aí é feito o exame. Não é feito antes disso. Já vi também alguns consanguíneos, que a gente fala, pessoas que casam entre primos, também fazerem para poder prever e tentar prever alguma doença e fazer aconselhamento genético caso tenha incompatibilidade mesmo. É porque no meu caso, né, histórico, antes da panda, daí, antes de tumor e tudo, eu tive endometriose e duas perdas gestacionais, né, dois abortos, então foram 3 gestações. E ninguém me falou assim de fazer tipos de teste e tal, né? Aí por isso que eu também estou perguntando por mim também, que eu não sabia. A Que por... endometriose ela entra num outro quadro, né? Num outro que dificulta mais a gestação e tudo mais. Quando tem uma perda, é considerado normal, o aborto, né, ele é mais normal do que a gente imagina, mais comum do que a gente imagina, normal nunca é, né? Mas ele é mais comum do que a gente imagina. Mas quando ele começa a ser repetido, né, com repetidas vezes, pelo menos a segunda vez, já se analisa também o embrião, né, o produto do aborto, para poder saber se tem alguma causa genética ali envolvida, Beleza. certo? Alguma especialidade que tem que procurar ou não? É ginecologista. O ginecologista obstetra, né? Algumas vezes as pessoas procuram um geneticista também, para poder. Mas o obstetra ele tem total condição de conduzir isso também. Beleza. Teste de computador? Agora vamos entrar na. A Pata entrou aí, ó. Patrícia, vamos chegar na pergunta dela ainda. Que ela também mandou Maridão pergunta. entrou também. Ó, maridão tá em casa, não. Construtora? Casa nova. Oi, gente. Na questão da gente com pânico, hipotiroidismo e diabetes insípidos, né, que são os assuntos que a gente aborda mais na associação. E até onde eu sei, não é genético. Me falaram que não é genético. Assim, não é porque eu tive que meu filho vai ter, que não é genético. E eu queria saber se de você, né, se você também tem essa opinião. É o Ou seguinte, o que nós vemos muito acontecer é desenvolver o PAN, hipo, né? Após um procedimento cirúrgico. É o mais que a gente costuma ver mais, né? E não vemos assim tanta associação de crianças que tiveram e o irmão ter também, né? Que a gente levaria mais ao fator genético. Mas algumas mutações novas que a gente fala, chama de mutações novas que não são familiares, alguma que na parte genética pode acontecer também de ter falhas, tá? as mães, né, que o filho nasce com a PAN. Eu falo mãe, gente, porque infelizmente eu conto nos dedos os pais da associação. Se tiver dois, é muito, muito. São geralmente mães, né, muito desesperadas. E no relato delas, assim, geralmente fica com a criança 8 meses no hospital, 1 ano, demora a sair do hospital e com um diagnóstico. Então, assim, parece que demora muito para o pediatra que está ali, normal, atinar que aquilo possa ser PAN ou possa ser DI. Eu queria saber de você se tem alguma característica o bebezinho que não que tem PAN. No início, na verdade, quando o bebê nasce e ele começa a não seguir bem, digamos assim, né? De repente chegou lá na UTI e você começa a ter quadros, né? A diabetes, né? Mesmo, porque existe a diabetes neonatal também e tem outros tipos. Começam as pesquisas, né? As investigações. Muitas vezes nós somos travados na investigação no custo.
tá? No custo e na liberação desses exames. Então, existem centros mais especializados, geralmente são os hospitais, né, das clínicas, que eles já têm lá dentro deles lá os exames, dentro eles já têm mais acesso a isso. Então, alguns hospitais encontram esse entrave, certo? Mas a característica da criança, assim, tem mãe que fala assim, ah, meu filho ficava de todo gelado, tinha muito... Geralmente é hiperglicemia, né? Ele começa, você não consegue, você não acha uma causa para ele estar tendo aquela glicose tão alta, né? Não Na questão, responde. Hum? quando a criança nasce com PAN, ela apresenta hiperglicemia? É, Ah, tá. Relatos também de muita convulsão. Sim, isso, que eu... porque atinge, né, a parte, isso. Porque geralmente, porque quando o PAN hipo, ele pode estar relacionado a malformações cerebrais também, né? Eu conversei com uma neuro também, um pouquinho, lá de BH, a gente falando sobre PAN hipo, ela falou, olha, Renata, o que nós mais vemos, assim, em relação a neuro, quando tem convulsão, é porque tem algum tipo de malformação cerebral, mesmo que seja mínima, mas tem. Isso que ela me falou, Então, a porque... Larissa. Ah, que bom. É bom citar, né, quando a pessoa ajuda, interage, porque é muito... Isso, Essas questões que são raras, é igual você falou, a questão do financeiro não recompensar, não compensar tanto, assim, a diabetes insípidos que a gente tem, são muito poucas pessoas comparado com a diabetes mellitus, tanto que a gente quase não ouve falar, né? E, infelizmente, muitos médicos até recusam o paciente. Eu mesmo passei por uma endocrinologista e falou que não, depois que eu fiquei lá 1h30, paguei a consulta, que não ia pegar o caso. É triste a gente ter esses relatos, né? Graças a Deus tem outros médicos maravilhosos, igual você, né? Igual você que trabalha, aceita falar até pela internet aqui com a gente. Mas a gente ter isso, né, da pessoa não querer e a gente não tem o que fazer. pois é. A gente, infelizmente, a gente tem esse entrave em todos os lugares também, em tudo, né? É, então, assim, o diagnóstico precoce, ele é essencial, né? Nós sabemos, ele é vital, na verdade, porque quando você consegue diagnosticar cedo, você consegue começar a tratar antes dos sintomas, que os sintomas podem ser muito graves, a gente sabe disso, né? Existem milhões de doenças raras e tudo que é raro, nós temos maior dificuldade mesmo de conhecer, de identificar, né? Então, algumas delas a gente consegue identificar mesmo, ter certeza através de teste genético, né? Você vai tratando os sintomas, mas sem saber o que é a causa daquilo ali. E consegue fechar mesmo depois só com teste genético, tá? Não com exames laboratoriais normais, comuns, não normais, comuns. Mas o que é mais importante da gente ter em mente é que elas existem, né? Elas são raras, mas elas existem. São importantes, né? Para todos nós. Então, nós temos que pesquisar, procurar, né? Se eu não estiver sabendo o que que é, eu tenho que saber onde pelo menos procurar, né? Procurar um colega, discutir, procurar saber, encaminhar para que isso corra da melhor forma possível, né? Se você não tá vendo que não está seguindo legal, encaminha. Encaminha, né? Claro, né? Para qualquer um não, né? Encaminha e joga para frente não. Encaminha para a pessoa poder seguir melhor, vai para o geneticista, né? Vai para um especialista se é a parte da endócrino que está alterando, tá? Porque, igual elas falam, assim, né, das crianças, geralmente a mãe fica ali insistindo, não tem alguma coisa de errado, algumas que chegam aí para casa, e eu falo assim, gente, sobreviveu até por milagre, porque você vai sem nenhum tratamento, e crianças que nascem sem a hipófise, então só consegue ver depois que chega no pedido de ressonância, que já é um exame Exato, caro, né, também, tem a questão do valor, nem todo mundo tem condição. E exatamente. aí que eu Então, fico, eu acho assim, tem que sempre escutar a mãe. Eu acho que pediatra tem isso nele já, né? A mãe, ela é a que está ali com a criança todo dia, é a que conhece o filho, que sabe cada alteração que ele tem. E então, a gente tem que ter, ela tem a maior sensibilidade, né? Nós temos a parte profissional e ela que tem o domínio do filho dela. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Tem que ficar ali atento, analisar, descartar, né? Que é importante, descartar com responsabilidade uma doença, né? Porque eu não posso, não, não é não, então descarta e não é. Não, as coisas não são assim, né?
Você Eu acho, passou aí, pode falar. você passou aí por uma estrada, né? Você teve um ponto que você sabe, né, na sua vida pessoal, aí que você sabe o que que aconteceu. Agora, outros que vêm sem o diagnóstico sabem o tanto que é importante. Você, com o diagnóstico, você sabe como é que foi difícil, né? Foi muito, é difícil demais. Mas eu falo que eu tenho mais preocupação com as crianças, porque igual no início, antes de entrar, eu falei que eu não estava passando bem, que eu ia até aproveitar e fazer consulta. Porque, não, é porque a gente que tem doença rara não é estável. É um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, a curva fica assim. Né? Né, desidratação. E às vezes, como a gente tem esse canal de apoio com os associados, muita mãe fala: meu filho está muito irritado, está chorando, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu fico imaginando, eu falei, às vezes ele tá num dia igual eu tô hoje, por exemplo, que tá ruim, mas a criança não sabe falar, né? Então, Exato. eu sei, tipo, tô indo muito ao banheiro, não, tá mais que o normal, a gente já vai muito por ter a diabetes insípidos, né? Quem não sabe diabetes insípidos, a pessoa urina muito, toma muito líquido, mas elas falam disso da criança ficar indo atrás de torneira, enchendo fralda, e o médico não aceitar, insistir no psicológico. Então, assim, eu gostaria muito que você falasse, gente, tem essa doença, vamos tentar, pelo menos, né? Se apareceu com esse sintoma. Exatamente, né? É, a sede, né? Que você fala muito isso, né? A sua garrafinha d'água, né? As crianças que tomam água, muita, né? A urina constante, né? Essa irritabilidade, tudo isso você tem que pensar. E o que que é importante? Um segmento, né? Um pediátrico acompanhar direitinho, porque toda criança ela é acompanhada desde o nascimento até antes, né? Como eu te falei na consulta pré-natal. E através do acompanhamento, nós vamos ali né, mensal, eu consigo ver o crescimento da criança, o ganho de peso, o comportamento, o que está acontecendo. E aí a gente começa a construir a história mesmo médica do bebê, né? E começar a perceber o que pode estar tendo de diferente e desenhar mesmo um diagnóstico, né? E tentar saber o que está acontecendo ali. Eu fico com a mãe da Camila Miranda colocou que ela tem cefalite autoimune, que ela muda de personalidade todo dia. Falei, ela deve ter alterações que também não consegue falar, né? Expressar. Com certeza, né? Para a criança, muito mais difícil. O adulto, ele ainda tenta, né? Na verdade, o adulto, em vez de ele ter hora que ele extravasar, o que que ele faz? Ele guarda para ele, né? Isso, tá em hora. A gente fala que Né? tá bem, mas Guarda, com certeza. Que é o que as pessoas não entendem, né? Não entendem essa mudança de humor, esse um dia tá bem, um dia não tá, né? Que é próprio do PAN hipo, né? eu vou ler essa perguntinha, tá? Azevedo, eu não sei quem é, mas eu vou ler daqui a pouco. É a Letícia. Ah, Letícia, porque eu não conheço. Eu vou Letícia é ler. pediatra intensivista. Ai, mandando pergunta para nós. Que é tão chique demais, gente. Ai, outra questão, igual você falou, né? A mãe, ela meio que teve uma mãe que foi ano passado, se eu não me engano, a gente que fez a ressonância do filho dela. O menino estava com 4 anos, ele não falava, não engatinhava e estava pequenininho do tamanho que ela botava sempre na foto aquele vidro de Veja multiuso. E falava que o menino não crescia e que o pai falava assim: cada criança tem seu tempo. Mas também não pode ser um tempo tão diferente assim, né? Não, não, por isso que o acompanhamento, igual eu te falei, acompanhamento pediátrico, nós temos as curvas de crescimento, né? E ali eu vou acompanhando. E existe o que é normal, né? E tem criança que vai ter a mesma idade, uma pode ter 7 quilos, outra pode ter quase 15, mas tem dentro da normalidade, né? E o desenho da curva também, como que a própria criança está se comportando dentro da curva. Vem com desenvolvimento normal e começa a cair. Eu tenho que observar isso também. Aí eu falei, quando ela me mandou a foto, eu pensei que era um bebê. Assim, tinha comportamento de bebê. Eu falei assim, não, tem alguns meses, deve ser. Aí ela falou, não, tem 4 anos. Eu falei, não, mas aí já não. E era realmente, ele não tinha importância. Só que ele estava sem tomar o hormônio do crescimento, sem tomar cortisol, sem. Eu falei, não sei como tá ali. É, que É, na PAN-IPO, né? Você tinha até falado sobre o atraso de desenvolvimento, a gente tinha conversado um pouco. Além da falta dos hormônios, né? Costumam ter outras associações de algumas outras malformações, não só da parte da hipófise, né? E mesmo as convulsões, tudo mais pode ir causando atraso. isso, mas aí ele começou, né, depois a tratar, ela até falou, começou a crescer, tá, né? Eu falei, que bom.
Então é uma Muda tudo, questão, né? eu falei, é uma questão que a pessoa também não pode ignorar, né? Que às vezes a gente não quer ver. Eu acho que muita É. gente às vezes quer ver que tem uma coisa de errado, mas não pode, tem que, por mais difícil que seja, aceitar um diagnóstico ruim, né? A gente quer que seja tudo perfeitinho e, né, que não tenha nada, mas é melhor aceitar e correr atrás do que paralisar, né? Isso, porque tem coisas que são tratáveis, né, Roberta? Então, que é o mais importante, né? O diagnóstico precoce, o tratamento precoce, antes que as coisas fiquem mal, né? Antes que o acometimento não tenha como você resolver. Então, acho que é o mais importante. Diagnóstico precoce sempre, né? Não, isso é. Bato o pé também, falo toda. É diagnóstico precoce, ficar espalhando informação para cada um que você fala na rodinha de amigo. Às vezes você está salvando uma pessoa lá do outro lado do mundo. Não, e é Eu o tenho. quê? A gente correr atrás de quem sabe. Eu vou falar aqui, a Roberta sabe. Eu já atendi uma menina, né? Primeira coisa que eu fiz, mandar mensagem para a Roberta. Eu falei assim: olha, o que mais que eu posso achar aqui? O que você acha? Entendeu? Por quê? A gente tem que entender que as pessoas que têm a doença rara, elas são as mais conhecedoras de tudo. Elas sabem, elas estudaram, elas procuraram, né? Elas têm o domínio diário da doença. Então eu liguei para você, né? Lembra que eu te mandei mensagem, na verdade, né? Te mandei mensagem para perguntar o que mais eu poderia fazer pela aquela menina naquele momento, né? Que também era um diagnóstico. Não, mas assim, né? Você é muito diferenciada, atenciosa. E nem todas as pessoas, eu entendo que também não têm essa oportunidade de ter um pediatra. Né? Às vezes vão sempre, como é só SUS, pelo posto de saúde, cada vez está um, então não tem esse acompanhamento. Mas então, se tem alguma coisa muito fora, né? Corre atrás, gente. Porque é muita criança. Teve uma mãe que saiu do grupo, perdi meu filho papando, não vou sair porque eu não faço parte mais desse grupo. Nossa, cortou o coração. Eu falei assim, não foi papando, foi para falta de informação, porque faltou tanta informação, né? Faltou tanto empenho, tanto do médico que estava tratando, que a gente não quer ver essas coisas acontecer mais, a gente não quer ouvir isso mais, né? Exatamente, né? A gente não quer passar e não quer que ninguém passe por isso, né? Quer que as coisas sejam da melhor forma possível mesmo, né? Que tem que insistir, tem que brigar mesmo, bater o pé e não pode abandonar. Isso mesmo. Você sabe o tanto que você luta aí, né? Luta por todo mundo, Não, luta por eu você. mas igual eu falo assim, eu agradeço de eu ter tido o caminho que eu tive antes, né, de ter estudado, isso ajuda muito. E nem todo mundo tem né, esse histórico, né, de estudo. Eu já conhecia o que era um corpo humano, mas tem muita gente que o médico fala que não tem hipófise e a pessoa nem sabe o que é hipófise. E vai embora Exato, para casa, né? Tô com um negócio, não sabe nem o que é. Não só a PAN, eu falo da PAN e da DI porque é onde eu tenho conhecimento. Mas muitas outras doenças, né? Principalmente as raras, que eu falo que tem uns nomes tão difíceis que o povo não consegue nem falar. Não sabe o nome da doença que tem, né? E eu exatamente. queria, se você já viu, teve algum paciente com PAN, hipo, com diabetes insípidos? Eu já tive já tive a oportunidade de acompanhar uma paciente que foi após a retirada de um tumor, né? Ela tinha 9 anos na época, então foi um caso também agudo, né? Mas o que a gente tinha ali foi mais fácil, digamos, o diagnóstico, por quê? Porque nós já esperávamos, né, que poderia ter, porque foi Aham. retirado o tumor, então quando começou a manifestar, né, o tratamento já entrou porque já imaginávamos. Agora, de repente, num caso, né, que nasce assim, ou começa a ter sintomas inespecíficos, vamos dizer assim, né, sem uma história ali que marcou, falou, não, não tem mais a hipófise, aí é mais difícil. E controlar o paciente, mesmo você sabendo o que é muito difícil, não é fácil. Conduzir, né? Não é fácil. Eu falo que os endócrinos, os neuroendócrinos, né? A minha endocrinologista que me acompanha, que é a doutora Gisele Viçosa, ela fica lá igual, fazendo conta, né? Desesperada, às vezes, porque principalmente quando da insuficiência adrenal, né? Que a gente já vem no nosso pacote de PAN-HIPO, às vezes controla uma coisa e atrapalha a outra, né? Você controla o sódio aqui, aí cai o cortisol lá e fica aquela. Então, eles precisam de um empenho muito grande, sabe?
Isso. para assar também a causa. E a gente tinha falado um pouquinho também sobre o teste do pezinho, né? Que você me perguntou. É a pergunta que eu ia fazer agora, né? Ah, Sobre. eu tô lembrando aqui. É porque a Paty, né? Tipo, até eu perguntei no grupo a gente estudou no Colune, quem tinha feito o teste do pezinho ampliado, que tem uma campanha agora. E a maioria das pessoas fez o teste do pezinho normal, que detecta 6 Isso, doenças, se eu não me engano, e o ampliado 54. isso. O teste do pezinho, que é aquele teste que faz geralmente com o quinto dia de vida, terceiro ao quinto dia de vida, que todos os bebês fazem, né? Ele detecta 6 doenças que precisam de tratamento precoce também, né? É, é muito, muito interessante. Eu estava lembrando aqui que eu assisti uma reportagem uma vez de uma mãe falando que a filha tinha uma doença que ela tinha visto, ficado sabendo numa reportagem sobre o teste do pezinho, e a filha dela foi uma das primeiras a fazer teste do pezinho no Brasil há muito tempo. E aí ela falando que a filha dela foi detectada uma doença e ela tratou e ficou tudo bem, né? Ela conseguiu, né, usar a medicação e ficou tudo bem. Mas esses testes, eles existem, né? Existe o teste, o comum, que detecta 6 doenças, o ampliado, né? Que são 54 doenças, alguns até mais, na verdade, dependendo do laboratório, você pode incluir outros. Ele não está no rol da ANS, quer dizer, para os planos cobrirem, mas eu vi que alguns planos cobrem, tá? Por isso que é tão importante também, de repente, um contato com o pediatra, um contato prévio, para que a gente possa fazer o pedido, autorizar a guia, essas coisas burocráticas aí que precisam ser feitas. Mas não é obrigatório ainda o plano cobrir. Está tendo uma assinatura, né, uma petição para ter 1 milhão de assinaturas para também ir para o SUS, né? Que é onde Isso que é, pega a maior parte da população. isso que é o pezinho no futuro, né? Isso. É uma É isso campanha aí. no futuro. Quem não assinou ainda, gente, vale muito a pena. Né? Não para se você ainda vai ter filho, mas se você já teve, qualquer um pode assinar. Me perguntaram, é só mãe que pode assinar, me perguntaram isso hoje, no grupo da Pode. Eu falei, não, pai, mãe, tio, vovó. Todo mundo joga lá e assina, porque isso é muito importante, né? Às Porque o vezes eu diagnóstico na televisão, precoce. dá 1 milhão facinho, né, de ligação. Uma petição que nós temos 2 anos só que eu tô sabendo dessa petição e não deu 1 milhão de assinaturas ainda. Tão fácil que é de assinar, né? É uma luta de todos, né? A gente não tem como saber quando que a doença vai chegar perto da gente mesmo, atingir. Porque algumas pessoas só se sensibilizam quando chega nelas, né? Então a gente não sabe. E é muito importante. E quando algumas pessoas que não fizeram o teste do pezinho ampliado, né? Existem outros testes que detectam até mais doenças, tá? Que agora, eles cada hora criam um nome. Eu falei que o bebê já nasce fazendo um monte de teste, né? Teste do olhinho, teste do coraçãozinho, teste da Eu queria que você linguinha, eles vão falasse, fazendo pode falar, porque é bom para informar. isso, teste Quais da são orelhinha. E um pouco mais? agora eles estão, colocaram um novo nome no teste também, chama teste da bochechinha. Aí, Porque, na eu verdade, quê? em termos da coleta, que a coleta é feita igual teste de DNA, né? Coleta aqui da parte da mucosa, da bochecha, tá? Coleta, e é um teste genético, tá? É um teste ainda muito caro, né? Até inacessível para a maioria, mas ele detecta 300 doenças, né? E que doenças são essas? São doenças raras, na verdade, que a maioria das vezes o pai e a mãe carregam esses traços e não tem nada, não tem sintoma nenhum que eles não tenham a doença, mas quando geneticamente eles se encontram e formam um filho, vem a doença, né? Então, é esse teste que é o que está sendo feito agora e eles colocaram mais um nome nele aí. Mas é bem novidade, assim, e ainda muito, muito complicado. Acho que o valor tá bem alto ainda. Teve uma pessoa que perguntou, por exemplo, não fez porque não sabia quando a criança nasceu, nesse tempo certo, né? Que é você falou, quinto dia mais ou menos. Se pode fazer depois. Aí, o teste do pezinho, até o ampliado, até o 30º dia de vida. Por que que os testes são feitos tão cedo, né? É porque o diagnóstico precoce é importante para você poder agir rápido, né? Porque algumas doenças precisam de uma ação mais rápida mesmo, né? De repente, alguma modificação na dieta do bebê, que ele não vai poder se alimentar de alguns tipos de alimento, algumas medicações que precisam entrar precocemente.
né? Algumas intervenções, até mesmo um transplante de medula que tem que ser feito até o terceiro mês de vida, né? No caso de uma imunodeficiência. Imunodeficiência é um defeito na imunidade da criança, tá? Então ela não tem imunidade contra a doença, não consegue, na verdade, nem a imunidade contra a doença, elas nascem assim mesmo, mas elas não conseguem nem formar isso, né? Então adoecem gravemente com doenças muito graves. Então, quando você não consegue fazer isso até 30 dias de vida, né, que é esse teste ampliado, no teste ampliado essas doenças não estão incluídas, tipo essa imunodeficiência. Ele vem quando você pode puxar outras, você pede para colocar outras, né? Que é no caso, lá vem como SCID. Então você fala, não, eu quero fazer o teste ampliado mais SCID, né? Então aí coloca. Existe então a possibilidade até 30 dias, depois é fazer o outro teste mesmo, que é a parte genético mesmo, o tal do teste da bochechinha, ou mesmo com sangue, né? Não é coletado aqui e mandado para laboratórios que são especializados em genética. E a questão da, igual eu tô falando sempre, toda hora eu falo, gente, é da informação, porque você viu que em grupos de pessoas, né, de classe social que tinha condição de pagar o teste, não fizeram só, assim, o pediatra não falou. Às vezes não vai, tem muita gente que não vai no pediatra antes ainda, né, já vai depois. E assim, é coisas que é do mundo ali da pessoa que está gestando só, por enquanto. E É, aí, né, você viu que a gente fez, não, você não tá lá, né? Você pergunta, o povo está todo correndo atrás, gente, eu não sei nem o que meu filho fez. Não, você viu a bagunça que foi lá no grupo, quando eu falei, gente, fazer uma enquete aqui rapidinho. Nossa, eu acho que não faz, que não sei o que. Aí né, a outra falou assim, tirou no braço, mas eu não sei se, se for igual meu, ampliado. se foi o ampliado, se não foi. Mas é mesmo, É, é porque passam, né? E são muitos testes no início, né? E aí que vem a conversa mesmo, a proximidade, né? Do pediatra explicar o que está sendo feito e por que está sendo feito, né? Por que esses testes são feitos, né? Qual que é o teve motivo uma de cada um? mandou um recado pra mim lá no coisa, falei, a gente tá querendo ajudar a pessoa. Falou, pra que eu vou querer saber qual doença que meu filho vai ter? Aí eu falei, pra você poder tratar dele, mas pra você saber, pra que eu vou querer que ele vai ter uma doença no futuro? Eu não quero saber o que ele vai ter. Aí eu falei, não, porque tem casos, igual você falou da imunodeficiência, eu esqueci até o nome, mas uma amiga minha, recente aqui, que teve um filho que ela tinha alergia à lactose, né? E ela falou, cada vez que eu tava dando mamar pra ele, eu tava quase matando meu filho. E ela Pois é. não fez o teste também, não sabia. E demorou para detectar, quando o menino já tava tendo, começava com a fezes, com sangue, parece, né? E Uhum. foi. Até esse mês é o mês do aleitamento materno, mas é bom saber que às vezes não tem jeito, né? Aí tem, mas aí pode aumentar, mas aí a mãe vai ter que restringir mesmo a alimentação dela, vai mudar um pouco, vai ter que, né, parar de comer tudo que tiver proteína de leite de vaca, né? Então a mãe faz uma dieta bem restrita, mas consegue continuar amamentando o Eu bebê. queria que você falasse desse aí um pouquinho, porque isso parece que agora, assim, não sei se é porque se fala mais ou tá tendo mais intolerância tanto à lactose quanto ao glúten, né? Essa Que eu vejo isso, na falar. verdade, a gente não, até pra gente assim é um pouco confuso. Se isso está sendo mais divulgado ou se antes as famílias tomavam mesmo outras medidas e já colocava leite de soja, já tirava, né? Já ia conduzindo assim. Temos visto muito mesmo. é, e é importante, né? O diagnóstico mesmo, correto, precoce e começar as intervenções. O aleitamento materno ele não está, como que eu posso dizer? Suspenso nesse momento. A mãe vai fazer a dieta, né? Vai restringir, não vai restringir, ela vai tirar tudo que tiver proteína de leite de vaca e vai continuar amamentando. Se mesmo assim, por algum motivo, alguma coisa que ela. Porque contaminação cruzada também, né? Que a mãe, alguém fez alguma coisa, mexeu com a colher, não sei aonde, e aí contaminou a comida dela, e aí vai tudo para água abaixo. Então a mãe fica um pouco restrita mesmo, porque não pode comer num restaurante, né? Tem que fazer a própria comida. Mas existem fórmulas também, né? Fórmulas infantis que são usadas nesse momento, quando não é possível essa restrição toda, né, com a mãe. Mas tem caminhos também. Não, Amiga, foi um caso bem grave mesmo, porque eu lembro que a gente não podia nem encostar em alguma coisa, encostar no menino, então ela não podia te sair de casa, aí, né? Nossa, aí começa
o entorno todo ser envolvido, né? Vai receber uma visita, às vezes, né? Quer visitar a criança e Exatamente. não pode pôr a mão, não pode. Ela falou, nossa, ela sofreu muito. Essa minha amiga que mandou até falou da pergunta e lembrou desse caso, né? Não fez o teste e não sabia que estava fazendo tanto mal na criança era o próprio leite dela. Que é o Sim, que a gente, né, prega tanto, que quer, mas aí teria que ser com muita restrição. com certeza. Só da minha cola de novo. Ah, tá. Uma outra amiga grávida perguntando se tem problema com a Covid-19. Vamos falar um pouquinho da Covid aí, nesse mundo dos bebês e das grávidas, se tem, são mais vulneráveis ou não. Isso. Vocês lembram que no início eles falaram que grávida não era grupo de risco? No início eles falavam assim, não, grávida não é grupo de risco e tal, porque quando teve a outra epidemia lá atrás, que é da H1N1, as grávidas eram, né, estavam no grupo de risco. Infelizmente foram perdidas muitas pessoas assim, né, dessa forma, perderam a vida, mas acharam que não era grupo de risco. Com o passar, porque era tudo muito novo, o coronavírus, né? Quando começou, né, a aparecer mesmo, eles começaram a ver que realmente as gestantes, né, estavam no grupo de risco, né? Então, aí sim foram incluídas, muitas foram afastadas do serviço, né? Pediram para que elas tivessem mais cuidado, né? Então, tem relato de mãe que estava com Covid ter passado para o bebê, que eles acham que foi uma transmissão vertical. Quando fala que é transmissão vertical? É quando passa de mãe para filho ainda dentro da barriga, sabe? Então, eles acham que foi uma transmissão vertical, mas não temos relatos assim muitos relatos sobre. Foram poucos. Então, o mais importante mesmo é a mãe, né, fazer o isolamento social, principalmente as gestantes, né, e tomar todas as medidas, usar máscara, lavar as mãos, usar o álcool, né, se prevenir mesmo. Tô pedindo para fechar a janela aqui que tá vindo. Ah, tá fechada já. É o carro de som, não sei se o povo tá ouvindo. O carro que avisa do coronavírus tá passando. Fazendo um barulhão, achei que a janela tava aberta. Falando, fecha a janela, gente. Socorro. Desculpa, Que eu falei, isso? não, fui falar do Covid, veio o carro falando para tomar cuidado. Que Então, eu moro no interior, tem dessas coisas. né, aqui também tem. Aqui toca uma sirene, parece que tá acabando o mundo. O carro vem tocando uma sirene. Não, que ele vem falando, se proteja. Mas Mas tá vamos certo. continuar. Para o que não, para doença que não tem vacina, que não tem remédio, o que nos resta mesmo é a prevenção, né? A consciência mesmo individual e coletiva. Se eu não sou do grupo de risco, eu tenho que pensar que eu não posso pegar para não passar para quem é do grupo de risco, para eu não ficar deixando esse vírus ficar circulando, né? Então aí vem a consciência mesmo. Muitas pessoas perguntam assim: pode visitar a gestante agora? Ou pode visitar bebezinho? Agora, infelizmente, na época de pandemia, menos ainda. Então, assim, é, as visitas para os recém-nascidos acho que não são adequadas agora para a proteção do bebê e da mãe também. Porque a puérpera, que é a mulher que acabou de ter bebê, ela também é grupo de risco. Então é uma proteção que a gente precisa fazer para todo mundo. E o recém-nascido também é ou não? Não, o recém-nascido, nós não estamos tendo casos. As crianças, elas têm um comportamento diferente, né? Mas o recém-nascido, ele é vulnerável a outros tipos de vírus que a gente sabe muito bem, né? Por exemplo, a bronquiolite, tá? Que é um acometimento do pulmão da criança, do bebê até os 2 anos, assim, e que é um vírus, e essa época ele fica circulando. Com as crianças agora dentro de casa, né, em isolamento, fora da escola, diminuiu muito esse número de infecção por esse vírus que causa bronquiolite, tá? Então, diminuíram as internações e tudo mais. A gente Mas é sentiu isso no hospital. assim, eles também não são vacinados, né? Então tem que ter um cuidado já com recém-nascido, Tem, dependendo tem. O da cuidado pandemia. já é um cuidado que todo mundo sempre teve, né? Aí Isso. agora tá redobrado e agora lembrar também que você não tá protegendo não é só o recém-nascido, protegendo a mãe também do bebê. É a questão de ter empatia, né? Eu, por exemplo, sou um grupo mais vulnerável, né? Por ter a PAN. DI não é tão vulnerável. Eles falam, mas a PAN, por causa da insuficiência adrenal, sim. Eu não produzo o cortisol que vai combater, né? No caso, iria combater qualquer infecção. E muita gente acha que, né? Tô com mais medo que o normal. Eu falei, gente, mas é porque
Eu sei como que eu vou, o que eu vou passar, porque quando eu pego uma gripe, tanto que é difícil para eu sair de uma gripe, o tanto de cortisol na veia que eu tomo, hidrocortisona, né, no caso. Então a pessoa tem que ter empatia pelo outro, tentar se colocar também no lugar da outra pessoa. Não é que a gente não quer ver, Exatamente. a gente quer, mas não pode. Agora é hora de a gente segurar mesmo, né, a saudade aí. E agora, né, nós temos esses recursos que nós podemos conversar, ver as pessoas, né? Eu falo que essa hora tá faltando muito abraço, né? A gente gosta mesmo de abraçar mesmo, mas assim, tem que esperar pra gente poder fazer tudo com muita segurança, né? E isso vai passar. Eu até perguntei para uma. O único lugar que eu vou quando eu tenho que ir, né? Eu fui uma vez só também. Eu também estou evitando ir. Aí a secretária falou assim, mas como é que faz com o bebê? Não tem que. Pode usar máscara? Queria que você falasse. A partir de que idade? É, a partir de 2 anos, porque antes disso a criança ela não consegue, né? O bebezinho não é adequado porque você é como se sufocasse, tá? Eu vou falar assim bem popular. Agora a criança ela põe a mão, ela tira, ela não deixa, então ela manipula, né? Algumas vezes, o bebezinho, eu tô vendo eles colocarem aquele face shield, que é aquela máscarazinha transparente assim. Eu vi na televisão. Você viu na televisão? Uma menina com um chapéuzinho com um negocinho descendo no Isso, rosto. eles estão colocando muito face shield e na verdade é o quê? Quando precisa sair mesmo. Quando não precisa, é ficar em casa, né, protegido disso mesmo, só com seus familiares. É muito difícil, né? Porque até pra você conseguir colocar um negócio na cabeça da criança, um boné, Um ele já lacinho, né, um bonezinho, é, a criança não quer, né? Então, assim, a partir dos 2 anos, a máscara, né? E é um já pode. treinamento mesmo, como tudo, né, na criança. Já Você tá fala dando com ela, 7 minutos para nossa live. Eu vou abrir a pergunta da sua amiga aqui. Você pode ir falando, tá? tá Porque eu joia. não tenho muito costume com isso aqui, não. Doutora Renata, existe alguns sinais ainda dentro do útero? Não sei se aparece para você, que pode indicar que algo não está indo bem? Existem alguns sinais, no caso, quando a mãe faz o acompanhamento obstétrico, né? Tá lá indo ao médico todo mês, ela faz o ultrassom, né? E esse ultrassom pode mostrar alguns problemas, né? Por exemplo, alguma malformação cerebral, né? Ou um crescimento restrito do bebê, mostrando que alguma coisa não vai bem. Algumas vezes a gente consegue identificar o que pode ser, né? Uma pressão da mãe que está descontrolada, né? Que está aumentada, ou uma glicemia da mãe que não tá adequada, mas algumas vezes a gente não tem como saber o que está acontecendo. Você vai cuidando daquelas alterações do momento. Existem exames, mas são mais invasivos, para poder detectar que você pega o líquido amniótico, que é o líquido que fica em volta do bebê dentro da bolsa, para poder fazer a análise dali e saber o que é, se é uma síndrome genética, alguma coisa assim. Na terceira gestação, né, a minha terceira, eu lembro que nasceu com. É no 8º mês que eles falam. Porque é tão difícil a contagem, porque 40, se for ver, não é 9 meses. É uma contagem meio estranha. É uma contagem estranha, né? Não é, né? 40 não é 9 meses, não. 40 passou um pouco, né? Passou, Mas deu, eles deu um falam pouquinho 40. mais. Mas não tem isso. Eu lembro que Tem. eu. Aí eu lembro, menina, porque a placenta amadureceu. Foi pra Aham. grau 3, daí falou não pode mais ficar. Então também é uma coisa que. Isso, que no ultrassom, sempre quando faz ultrassom, as mães veem lá assim, o grau da placenta. Grau 1, grau 0, tá lá, tem o grau 3, aí vem acompanhando, né? A placenta ela vai calcificando, né? E ela vai parando de nutrir o bebê. Então aí quando chega num grau que já não tá nutrindo o bebê, tem que tirar, porque o bebê precisa ser nutrido aqui fora, já que ele não vai ganhar lá dentro, tem que tirar. Então, aí foi nessa que o meu, né, teve que sair antes, mas eu não sei porque a placenta amadureceu. Aí também não Isso entendo. é multifatorial mesmo, não dá, né? E assim, é individual, tem várias coisas que podem acontecer para ela amadurecer antes. E tinha uma coisa que eu lembro que eu preocupava tanto, agora nós estamos batendo papo finalzinho aqui, que eu lembro que eu falava assim, fiquei, na época da educação física, eu fiz um estágio na APAE, e eu fiquei lá muito tempo. E a maioria das crianças com paralisia cerebral, pelo menos as da APAE de Viçosa na época, eram por parto normal, que tinham tido falta de oxigenação.
E aí eu fiquei muito preocupada. Eu lembro que toda vez eu queria saber onde que estava o cordão umbilical do menino. Aí o cara falou, não tem como, vai mexer, não sei o quê. Então, assim, não sei se tem lógica isso, né? Não, mas algumas coisas podem acontecer com cordão, né? Que até nó mesmo, dá nó lá dentro, o bebê mexe, 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 dá um nó verdadeiro mesmo, um nó. E outros problemas que acontecem na hora do parto mesmo, né? E parecia que era até assim, eu não sei que isso é coisa de. O meu menino nasceu todo enrolado. Você deve conhecer o Dr. Guilherme também, que tem no Natal, nasceu, né, com ele. E na hora que tem a filmagem, fala assim: que menino enrolado, porque não deu nem pra puxar, só deu pra jogar pra cima e teve que cortar. Tava todo enrolado o cordão. Eu falei assim, gente, que eu tava adivinhando, de tanto que eu tava preocupada com esse cordão. Mãe, né? Mãe sabe. Mãe, no Eu fundo, sabe. fiquei muito, eu não sei, não tirava da minha cabeça onde estava o cordão do umbilical do menino. E E aí, aí que é Renata, importante o acompanhamento, né? Na hora que o bebê nasce ali, o pediatra tá ali na sala, né? Para poder fazer manobras se precisar, para o bebê fazer essa transição, né? Que ele dentro da barriga não respirava e aqui fora ele vai respirar. Alguns fazem essa transição rapidamente e sozinho, outros precisam de intervenção. É essa hora que o pediatra faz diferença. queria te agradecer muito, que senão daqui a pouco o Instagram corta a gente, que dá uma hora corta. Eu entrei um pouquinho antes para poder, né, ir apresentando e falando um pouco sobre a associação, um pouco sobre você. E te parabenizar pelo seu trabalho, pela mulher que você é, maravilhosa. Não, E por tudo obrigada. que você está fazendo aí por essas crianças que, né, que a gente está ouvindo muito bem. Eu falar muito Ah, bem de. Inclusive, tipo, essa minha amiga que está grávida, eu falei assim: ai, acabei de descobrir gravidez, eu já quero o pediatra. E eu fala, vem. vai lá na Renata. Eu quero agradecer, viu? Falar um pouquinho, eu sei que é um assunto muito vasto, né? Eu vou deixar aqui disponível para quem quiser perguntar. Vai lá no meu direct, pergunta alguma coisa mais específica. Eu estou disponível para responder lá, né? E qualquer coisa também pode me mandar. E quando eu tiver alguma dúvida, eu vou te mandar também, que você sabe, que eu vou perguntar. Não, pode, não, falou que é de pãe daí, eu já estou entendendo bem. Isso mesmo. E eu sei disso e a gente tem que ter essa troca mesmo. Eu acho que essa é a parte, de novo, é a parte, né? Respondeu a pergunta da parte, que estava doida lá sem saber se fez teste do pezinho, se não fez, agora não pode fazer mais. Não, mas eu vou conversar com ela, vou chamar ela lá e falar assim, Paty, pode ter outro. Inventaram um monte, né? Tem que Nesses inventar um 11 monte anos, aí, vamos fazer. muita evolução. Isso, a medicina tá, né, evoluiu para isso, né? Né? Então a gente tem que E saber isso é usar muito. da melhor forma possível. Renata, obrigada, porque senão daqui a pouco você vai cair. Eu vou fechar no vídeo. Um beijo, boa. Vai fazer alguma coisa às 7 horas agora, né? Eu Tem a esqueci reunião já. da Coreme agora. Isso, que a coordenadora lá também no hospital, né? Isso, da Natal. residência de neonatal. Agradecer a todo mundo que entrou aí, tá? Com as perguntas e tudo mais. Espero que tenha, né, sido claro, assim. Eu nunca tinha feito uma live, eu falei que eu fiquei meio travada aqui, Não, mas vai ser vamos fazer primeira, depois. outras. Isso, vai só. Se te aparecer muita pergunta, você me chama que a gente faz outra. Tá, joia. Alô, Então tá gente, bom. beijo, fica com Deus, beijo para todo mundo. Muito obrigada pela presença. Tchauzinho.